que você interpreta o sofrimento? Como é que você interpreta a dor? Quando nós lemos Deuteronômio 28, nós tendemos a acreditar que homens de Deus estão imunes a qualquer enfermidades, a qualquer circunstância trágica, a qualquer coisas ruins. Mas não é isso que as Escrituras Sagradas como um todo nos ensinam. Jesus foi muito claro, ele nunca iludiu seus seguidores acerca disso. Pelo contrário, ele lhes disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse, de forma muito clara, que muitas vezes determinadas tribulações nos acontecem exatamente por sermos fiéis, porque nós insistimos em seguir a Jesus. Muitos cristãos foram mártires na história, e Jesus deixou claro em Atos 1:8 de que esse era o chamado para a fé cristã, para o martírio. Agora, uma coisa incrível acontece em todos esses eventos: é a forma como esses homens que amam a Deus são capazes de interpretá-los e de impregnar de um sentido absolutamente sobrenatural essas experiências de dor e de perda. Ou seja, encontrar razão e sentido nesse lugar onde nós achamos que é fracasso. Reverendo Ricardo Barbosa estava me falando que 3 missionárias foram presas num país onde é proibido falar de Jesus, país muçulmano. E quando elas foram levadas ao tribunal, uma delas foi condenada à morte e as 2 outras foram libertas. E as 2 que não foram condenadas se levantaram e disseram: não, senhor, o senhor não pode fazer isso só com ela. Nós também queremos ter o privilégio de morrer por Jesus. Nós também queremos. Qual é a diferença? Nós estávamos fazendo a mesma coisa. Você quer punir exemplarmente ela? Punam as 3. Nós queremos morrer por Jesus. A interpretação dos eventos é que faz toda a diferença nessa questão. Muitas pessoas passam por situações, às vezes, de muita escassez. Mas quando você está vivendo na obediência, quando você está vivendo na fidelidade, você vai dizer: eu sei que estou nesse lugar porque Deus tem um propósito para mim, e eu quero me submeter à bondade de Deus nessa maldade humana. Os mandamentos de Deus são para me proteger e para me abençoar. Agora, por que eu insisto em querer fazer do meu jeito? Na rebeldia, na desobediência e nos meus próprios motivos. Alguns anos atrás, a minha esposa estava aconselhando um rapaz que tinha perdido o eixo da história. Já viram esse tipo de gente? Perde o eixo da história. Não é muito raro a gente encontrar. Estão indo bem e aí, de repente, uma perda, um divórcio, uma falência, ou a interpretação da história, parece que levam a perder o eixo da história, não sabe por onde começar, onde terminar, se perde. Esse rapaz se encharcou no álcool, se perdendo na vida, e a minha esposa falando da necessidade dele de se render a Jesus, submeter a sua vida a Jesus. E ele lá pelas tantas disse: eu não posso, eu sou muito desastrado, a minha vida é muito ruim, muito deslocada do eixo, não dá, eu não posso render minha vida a Jesus. E a minha esposa então disse para ele o seguinte: bem, você está dizendo que você nunca acertou, você teve 40 anos para provar alguma coisa, você teve 40 anos para acertar, você nunca acertou, por que você não permite agora que a sua vida seja rendida a Jesus, para Jesus realmente dar sentido a essa história que você não conseguiu dar? É exatamente isso aqui que nós precisamos entender. Existe algo em nossa vida que Henry New chamou de teomania. É essa mania de Theos, de Deus na nossa vida. O homem se coloca em lugar de Deus. Eclesiastes 7:29 diz: eis o que tão somente achei, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós achamos que podemos controlar nossa história. Nós saímos do propósito de Deus, queremos construir nossa história distanciada dele. É a teomania, mania de ser Deus, a nossa onipotência, a nossa autossuficiência. A Bíblia diz:
Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O homem e a mulher plenos, bem-aventurados, tem na base da sua vida o temor de Deus, daí brota o sentido da vida. Porque o fundamento deles é a obediência. A arrogância, a soberba humana levam-nos a ter mania de sermos deuses, de construirmos o nosso caminho independentemente de Deus, de construirmos as nossas torres para chegar ao céu. É a religião natural do homem tentando encontrar a verdade em seu próprio coração e na sua suficiência. Isto é oposto ao propósito de Deus para a raça humana. Aliás, Romanos capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: tendo conhecimento de Deus, os seres humanos, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E aí ele termina dizendo assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, perderam o eixo da história. Ao invés de se subordinar e aceitar os mandamentos de Deus para a vida, eles se perdem em si mesmos, nas suas próprias elucubrações filosóficas, ou nos seus próprios tirocínios intelectuais. Então por que nós deveríamos obedecer a palavra de Deus? Porque nós simplesmente acreditamos que obedecer a palavra de Deus é vida para nós. Eu nunca me arrependi de obedecer a Deus em nenhum princípio de Deus. E quando você leva os raciocínios dos princípios de Deus às últimas consequências, quando você chegar lá na frente, mesmo que você passe por tribulações e aparentes perdas históricas, quando você chegar lá na frente, você descobriu que era por ali mesmo que você devia andar por causa da obediência. Os mandamentos de Deus não são apenas para glorificar a Deus, mas os mandamentos de Deus são para abençoar você. Então seja fiel a Deus, obedeça a Deus. A gente sabe como nosso coração é rebelde, nosso coração é intransigente. A Bíblia diz várias vezes, Deus se refere ao seu povo dizendo: vocês são povo de dura cerviz. E essa palavra foi uma palavra que eu demorei muito para entender o que Deus estava querendo dizer com isso, dura cerviz. Depois, usando uma linguagem mineirês, lá de Minas Gerais, né, do interior, eu entendi esse negócio, sabe? O que Deus está dizendo é o seguinte: o cangote de vocês é duro. Vocês não curvam o cangote de jeito, não é pescocinho enribado, levantado. Lembra Deus falando para Paulo: Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os teus aguilhões. Que linguagem complexa essa linguagem. O que Deus está dizendo em linguagem bem simples é o seguinte: Paulo, você está parecendo um boi que leva ferroada e você fica dando coice no ferrão. Vai se machucar mais, Paulo. Numa linguagem popular seria: pare de dar murro em ponta de faca. É isso que Deus está falando para Paulo.